Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é lidando com objeções em vendas. Tópicos a serem abordados nessa aula: o que são objeções, lidando com objeções e vencendo-as. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar objeções, analisar as objeções e como superá-las, definir um roteiro para vencer objeções. O que são objeções? É o ato ou efeito de objetar, contrapor, contestar, refutar. É se contrapor diante de algum fato, argumentar de forma contrária, alegar uma razão contraditória, criar um obstáculo. Eu gosto de criar um obstáculo. Objeção é obstáculo. Quando você vai fazer uma venda, a gente já viu em comunicação, né? Se você consegue estruturar boas perguntas, para ir mostrando o problema, a abrangência dele e oferecer a solução correta, menos objeções você vai ter no processo. Mas claro, sempre podem surgir objeções. E aqui a gente vai fazer uma aula só de objeções práticas. Quando acontece, qual é a solução que você deve adotar para passar por ela? Porque lembra que objeção é obstáculo. Tem que passar pelo obstáculo para você caminhar no processo de venda e de fato fazer a venda. Olha aqui. Objeção também tem essa situação, tá? Ela pode ser real ou não. O cliente pode te dizer a verdade ou não. Lembra que ele pode, né? Muitas vezes o que ele te diz não é exatamente o que ele está pensando, porque a parte mais profunda dele, é o interesse, a motivação, ele não te revela. Então muitas vezes ele vai lançar uma objeção simplesmente para que você pare de oferecer para ele alguma coisa ou que cesse o processo de venda em algum momento. Então objeção, obstáculo, tem que pular o obstáculo. Eu digo que a venda é uma maratona, né, de 42 quilômetros com obstáculos, com objeções, ou seja, gasta tempo, gasta energia para você conseguir convencer ou persuadir, né, alguém para comprar, vender o seu produto. Bom, primeira objeção, está caro. O cliente disse para você: olha, seu produto é maravilhoso, achei muito legal, mas está caro, não vou comprar porque está caro. Quando a pessoa diz está caro, o que você tem que responder? Está caro em relação ao quê? Por quê? Porque se a pessoa não tiver parâmetro de comparação de preço com alguma coisa que é similar ao que você vende, esse que está caro é simplesmente porque ou ela não tem dinheiro ou simplesmente porque ela não quer comprar e lançou o problema sendo o preço. Então, está caro, a primeira pergunta é, está caro em relação ao quê? Né? O que é o caro para ela? Ou você pode dizer o seguinte, né? Imagina que eu estou vendendo um curso, né? Um curso com muito conteúdo, como esse curso aqui que a gente está fazendo, e aí você diz o seguinte: não, está caro esse curso. O que vai ser a minha resposta? Claro que sim. Estamos falando do seu desenvolvimento. Por isso que ele é um preço nesse valor. Então quer dizer, você traz o cliente para uma posição de que realmente é caro porque vale todo o benefício que ele vai trazer porque está trabalhando com o seu desenvolvimento. Ou, né, claro, sim, está caro porque nós estamos trabalhando aqui com o seu bem-estar. Sim, está caro porque nós estamos aqui realizando o seu sonho. Então, quer dizer, o seu sonho não tem preço, né? O seu bem-estar não tem preço, o seu desenvolvimento não tem preço. Então, você joga para o lado de que tá valorizado o preço de acordo com o valor que ele está oferecendo. Uma outra objeção é, nesta data eu não posso. Né? Não, maravilhoso, achei muito legal o seu curso e tal, mas nessa data eu não posso. O que você tem que dizer para ele? Entendo. Teremos também nas outras datas. Olha que importante você ter aí, né, um cronograma bem montado para você oferecer outras opções para o seu cliente. Ou, se você não tem isso pronto, mas você pode perguntar o seguinte: ok, existe uma data que seja melhor para você? Porque se ele gostou do conteúdo, achou que é legal, só o problema é a data, nesse caso pode ser verdadeiro, ele vai dizer o seguinte: na data X seria legal. Então, olha que interessante, porque você já passou por uma fase importante, que é mostrar o que o cliente já mostrou que tem interesse no seu produto. A questão é uma data. Aí você diz para ele: tem uma outra data que você pode participar? Se ele te diz, aumentou o nível de compromisso para ele comprar o seu produto numa próxima data. E se você abrir uma data especial para ele, então, ficou mais fácil ainda você fazer a venda. Então, diga-me uma data boa, que eu vou abrir uma vaga, né, exclusiva para você. Olha isso, né, como você traz o cliente, né, como sendo uma pessoa muito importante, muito especial. Você vai abrir, inclusive, uma data específica para atendê-lo. Olha aí, aumentando, né, o compromisso com a venda. Não tenho tempo agora, né? Você tentou fazer a venda, a pessoa disse: olha, não tenho tempo agora. Continua a conversa, né?
menciona o benefício a ser obtido. Não tem tempo agora. Poxa vida, né? Você sabe que esse curso vai te dar o benefício X, Y, Z, tenta continuar levando sempre para o lado do benefício oferecido pelo produto, pelo serviço. Não preciso disso no momento. A pessoa te diz, olha, bacana, mas não preciso disso no momento. O que você tem que dizer? Olha, mas você está abrindo mão dos benefícios X, Y, Z, né? Volta a falar dos benefícios que o produto ou serviço vai trazer, né? Não tenho tempo agora, não preciso disso nesse momento, mas então você está abrindo mão desses benefícios. O que é isso aí? Princípio da escassez, lembra da nossa aula de poder de persuasão. Coloca a escassez, aumenta a necessidade dele querer ter aquele produto e aquele serviço. Já conheço isso, né? Você fala para a pessoa, ele diz, não, já conheço isso. Aí você faz o seguinte, vai testar se ele conhece de verdade, né? Que bom, né? O senhor e a senhora já conhece isso, então você sabe que, aí você coloca algumas características do produto, do serviço, alguns benefícios, né? E além disso, funciona como, né? Por que você não quer ter esse benefício? Bom, se ele disse que já conhecia isso, ele vai concordar que o que você está dizendo não é verdade, né? Que você sabe do produto, ou se ele só disse isso, né? Já conheço, e na realidade não conhecia, ele vai ficar numa situação um pouco constrangedora, porque ele diz, olha, realmente não conhecia tanto, né? Então lembra quando a gente fala de negociação, que é o lado mais forte, o lado mais fraco? Quando você coloca isso, e se ele conhece de fato, ele vai concordar com você que tem tais benefícios. Aí ele vai te dizer talvez uma outra objeção, ou talvez não, talvez ele vai se ter por vencido nesse momento, mas se ele tiver como outra objeção, obstáculo, próximo obstáculo a ser pulado, próximo obstáculo a ser vencido. Mas se ele não conhece o produto, se ele só disse isso, né? Lembra, pode ser real ou não, ele disse isso só para sair da situação, ele vai ficar numa situação enfraquecida, porque ele não vai ter como confirmar esses benefícios que você está dizendo. E se você conseguir colocar um benefício que para ele é muito importante, pode ser que ele reconsidere e volte atrás, né? Bom, então peraí, me fala um pouco mais, enfim, vai caminhar para uma possibilidade de negociação melhor. Não tenho dinheiro, né? Ótimo, gostei, adorei, mas não tenho dinheiro. Aí você tem que dizer, então eu vou te ajudar. Se não tem dinheiro, eu vou te ajudar. Eu vou flexibilizar a condição de pagamento, eu vou conceder desconto, né? Aquela história de então leva agora e paga depois, investigar os gastos e tentar trocar as prioridades. Então, por exemplo, não tenho dinheiro, mas você pode pensar se ele está gastando dinheiro com alguma outra coisa. Então, essa outra coisa, será que tem esses mesmos benefícios que o seu produto, o seu serviço tem? Então, eu disse, não tenho dinheiro. Então, mas se você, por exemplo, de repente ficasse sem, vou dar um exemplo aqui, né? Se você ficasse sem jantar fora 2 vezes por mês, por exemplo, e comprasse esse produto, não seria atrativo pelos próximos 4, 5 meses, por exemplo? Então, você tenta trocar, né, aonde ele está alocando o recurso para o seu produto, seu serviço, né? Tenta perceber. E aí que tá, quanto mais você conhece o cliente, mais chance você vai ter de dar uma tacada correta. Porque se eu também dizer para ele que, né, então, o que o senhor acha de não jantar 2 vezes por mês fora para comprar esse produto e talvez ele nem jante fora. Então, quer dizer, vai ser muito ruim para a sua negociação. Você vai ficar enfraquecido que o seu argumento não tem aderência com o estilo de vida dele. Então, é importante que você, claro, conheça o cliente. Mas é uma possibilidade. Não tenho dinheiro, então você vai ajudar facilitando a condição de pagamento para ele. E se eu não gostar, né? Muito bom, mas e se eu não gostar do produto ou do serviço? Aí você vem com garantias, né? Olha, nós temos um índice de, sei lá, 90% de aprovação dos nossos clientes. Então, quer dizer, a chance dele não gostar é pequena, porque 90% aprova o produto. Se você não gostar, você pode trocar por X outros produtos, X outros serviços, né? Temos garantia, se você não gostar, a gente tem garantia de 2 anos, então você pode, né, devolver. E mesmo assim, podemos devolver seu dinheiro em até tantos dias. Olha, leva, se você não gostar, em até tantos dias você pode devolver o produto que a gente vai devolver o seu dinheiro. Percebe que você vai pulando, você vai vencendo as objeções, os obstáculos, né? Isso não funciona. A pessoa diz para você, isso não funciona. Isso não dá certo, imagina, né? Não conheço ninguém que tenha feito, né, ou comprado isso. Pode ser uma objeção também. Aí você vai dizer o quê? Vai explicar a situação com credibilidade. Olha, situações X aconteceu tal coisa, o cliente usou, gostou, aprovou, né? Você pode perguntar, mas que bairro que o senhor mora, né? E, no bairro tal existe o fulano que já comprou, o senhor pode
falar com ele, podemos, né, entrar em contato. Mostra casos de sucesso, né? Então, sempre combate, não, isso não funciona, com argumentos concretos, com situações reais, histórias reais, de casos de sucesso que aconteceram. Lembra lá quando a gente falava de poder de persuasão, que a gente falava também de prova social, né? Mostra as pessoas que já colheram benefícios desse produto, desse serviço. Isso não funciona na minha empresa, no meu mercado, não, isso não funciona comigo, né? Sempre a gente é diferente, então funciona para todo mundo, menos para mim. Como é que você combate essa objeção? Você vai buscar similaridades, né? Possibilidades de alguém que possa ter usado como modelo. Então, isso aqui é para uma revenda de carro, e aí eu estou trabalhando isso para o supermercado. Aí o cara diz, não, isso aí funciona para revenda de carro, mas aqui no supermercado a realidade é completamente diferente, isso aí não funciona, não se aplica aqui. Então você vai tentar achar similaridades, independente do mercado, de situações que você possa trazer para evidenciar que aquilo também pode ser aplicado no processo de um supermercado, não só de uma concessionária, né? Mostra sempre casos de sucesso, sempre lá buscando no princípio de aprovação social, quando a gente fala de poder de persuasão. Então você vai tentando achar similaridades para mostrar. Agora, claro, se você tem um cliente que é do mesmo ramo, na mesma situação que aquele outro cliente, aí você pode ir direto no exemplo, né? Eu dei o exemplo da concessionária do supermercado. Se eu tenho um cliente que é supermercado e eu estou indo no próximo supermercado, ele vai dizer, não, isso não funciona para mim, eu vou dizer, não, mas eu tenho o supermercado X, que comprou o produto e deu certo, então já derruba essa objeção. Eu preciso consultar a minha esposa, né, o meu chefe, enfim, não tenho autoridade aqui para assumir esse compromisso de compra. O que você tem que fazer quando ele te coloca isso? Oferece apoio, né, entrega material de suporte, panfleto, né, dá o tempo para ele fazer essa conversa, enfim, dá suporte para a pessoa, levar para aquela pessoa que vai ser parte responsável na decisão de compra e dá todo o apoio para que ele consiga fazer a venda por você, para que ele consiga mostrar todos os benefícios que aquilo tem, para que não tenha uma objeção, né, da pessoa que é também responsável por essa compra. E claro, sempre com o princípio da escassez, lembra do poder de persuasão. Princípio da escassez. Não, é importante que você fale com a sua esposa realmente, é importante que você fale com o seu chefe e tal. Inclusive, seria legal você falar nos próximos 2, 3 dias. Por quê? Porque esse produto tem muita saída, então eu não garanto para você que quando você voltar vai ter a mesma condição de preço, vai ter o produto disponível. Lembrando que usar o princípio da escassez tem que ser verdade. Se você disser que existe escassez e não tem, você vai cair em discreto, então vai ser muito difícil você conseguir fazer essa venda. Então o princípio da escassez tem que ser usado e é importante que seja usado, mas é claro, ele tem que ser real, né? De fato, é a promoção que é válida para aquele período, é a quantidade que tem no estoque que dura aquele período. Você não pode brincar com isso porque as pessoas sabem rapidamente reconhecer quando é verdade e quando não é verdade. E lembra sempre que podem ser reais ou não as objeções. E mais importante é que quando você passa pela objeção, olha, eu dei aqui vários exemplos, aqui mais de 10 exemplos de objeções. Pode ser que um cliente tenha lá 11, 12 objeções e você vai ter que vencer uma a uma. Lembra que eu falei, é uma maratona com barreiras. Vai ter que vencer uma a uma as objeções. Mas importante é que à medida que você vence as objeções, não esqueça de falar essa frase mágica aqui, ó. É só isso? Passei a objeção, está caro? Sim, está caro, porque nós estamos falando do seu desenvolvimento, né? E perceba que o seu desenvolvimento vale muito, né? Aliás, não tem preço. É só isso? Né? Se eu resolver isso, podemos fechar? Ou seja, então se eu te der um desconto de 10%, a gente fecha? A questão era só o preço? Porque quando você faz isso, você leva o cliente para o processo de fechamento de venda. Porque se ele te deu a objeção, você superou, agora é a sua vez de dizer, é só isso? Se eu resolver isso, a gente fecha? Então, você pega um compromisso de compra do cliente. Ou você pode ser um pouco mais sutil, né? Então, resolvendo isso, podemos fechar na segunda ou na quarta-feira, já coloca uma data para fechar essa venda, né? Então, vou resolver isso, porque talvez você não tenha autoridade para dar um desconto, né? Para dar um brinde, enfim, para dar uma condição de pagamento diferenciada. Talvez você tenha que voltar na sua empresa, falar com o seu chefe, enfim. Talvez você não tenha autoridade. Então, o que você diz? Ok, resolvendo essa objeção, qual que é o melhor dia para a gente fechar? Já põe um prazo para o cliente não escapar dessa venda. Então, objeção vencida, você tem que fazer
Esses dois tipos de pergunta aqui de abordagem, para garantir que resolvido, era só isso, não tem mais nada a ser discutido em relação à característica, benefício do produto. Feita isso, resolveu a objeção, a venda está feita. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre lidando com objeções em vendas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!